Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, graça e paz. Aqui nós nos encontramos nesse dia 27 de agosto de 2023, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. Neste domingo, 21º domingo do tempo comum, vamos abrindo o nosso coração para ouvir a palavra de Deus que vem até o nosso encontro. E o evangelho que a igreja nos traz de hoje tirar de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos unidos na fé, aqui nós nos colocamos atentos à palavra de Deus. A segunda leitura desse dia de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, que também nos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Nós buscamos sempre respostas para questões muito importantes da nossa vida que nos acompanha desde quando a gente se entende por gente nesse mundo. Quem somos nós? Por que a vida é assim? Qual que é o propósito da vida? De onde viemos? Para onde vamos? A gente nunca sabe direito, mas somos homens e mulheres em busca disso. Vladimir Mayakovsky, que nasceu em 1983, morreu em 1883, morreu em 1930, dizia: amar não é aceitar tudo, aliás, onde tudo é aceito, desconfio que haja falta de amor. Jesus está num período da vida e a gente precisa disso também, de fazer uma revisão de vida. Jesus, depois de um período pregando, anunciando o reino de Deus, falando às multidões, curando, expulsando demônios, devolvendo condições de vida para quem não tem, há um determinado momento que Jesus pergunta e faz uma revisão da presença dele e faz uma das perguntas talvez mais delicadas que um ser humano pode fazer. O que estão pensando a meu respeito? E a pergunta de Jesus tem duas fases. A primeira: o que as pessoas estão achando de mim por aí? A resposta está sempre na esfera do profetismo, já é alguma coisa. Jesus já é reconhecido como um profeta. Jesus já é uma pessoa que se aparece como profeta. Mas isso não é, porque Jesus não é só um profeta. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que tem dentro de si o DNA humano através de Maria e o DNA divino através do Espírito Santo. Então Jesus não é simplesmente um profeta. Mas até agora o que foi percebido é que as multidões percebem Jesus, mais um dos profetas do Antigo Testamento. Jesus então volta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta agora está voltada aos discípulos. E vocês que estão comigo, vocês que estão me ouvindo, vocês o que vocês acham? O que vocês pensam? Como é que vocês estão vendo tudo isso? E aí Pedro que dá uma resposta e uma profissão de fé. Pedro nos diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
E respondeu Jesus: feliz és tu, viu? Feliz és tu. Saber que Jesus é o Messias, Filho de Deus vivo, é um sinal de felicidade. Ter essa consciência de que Jesus é o Filho do Deus vivo, e é muito interessante porque a expressão tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque havia também a idolatria de imagens, né? Quem acreditava no Deus Sol, Deus Lua, no Deus Bezerro de Ouro, no Deus Serpente, a imagem de uma serpente, nos deuses tribais em que se fazia uma imagem e achava que era Deus. E aí é muito importante a gente separar uma coisa. A gente faz muita confusão e às vezes nós católicos somos acusados de adorar a imagem, mas é preciso separar com clareza entre o símbolo de uma imagem que nos remete a uma pessoa que existiu e que tem uma história que nos ensina algo, que nós chamamos de veneração, de adoração. Adoração é eu considerar que aquela imagem, seja lá qual for, aquela imagem é Deus. Não é uma representação, não é uma fotografia, não é uma imagem de alguém. É igual quando você tem uma pessoa da sua família que você morreu, você tem lá uma imagem da lembrancinha de sétimo dia, que é uma foto da pessoa. Aquela foto não é a pessoa, mas aquela foto traz memória daquela pessoa que foi importante na sua vida. Então a adoração seria aquela imagem é Deus. O bezerro de ouro era Deus. A serpente do Egito era Deus. Então o que nós temos? Essa separação que é importante a gente sempre lembrar dela. Uma coisa é pegar uma imagem que me remete a uma realidade, a uma pessoa que me deu um exemplo de vida que foi importante e que me faz memória dela, como eu pego uma imagem da minha mãe que já faleceu e aquela foto, aquela imagem não é ela, mas aquilo me remete à vida, à história, à presença dela na minha vida. Eu vejo uma imagem de um santo ou de uma Nossa Senhora, eu estou fazendo memória de um ser muito concreto que viveu, que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus, naquele período, com aquilo que ela foi representante, foi importante na história do cristianismo, na história das religiões. Então Jesus agora fala para Pedro. Pedro diz: tu és o Filho de Deus vivo. Então Jesus é o Filho de um Deus que tem vida. Remetemos a Moisés e Abraão, quer dizer. Abraão que faz a experiência de um Deus que tem vida, né? Deus que tem vida. Então nós buscamos essa experiência assim. E aí Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então é Deus que faz com que Pedro reconheça quem é Jesus. É Deus que apresenta e faz com que Pedro perceba que Jesus é um filho de um Deus que tem vida. Viu? De um Deus que tem vida. E esse Deus que tem vida, que é invisível, nos quer bem e caminha conosco. Segue, vai caminhando junto conosco no decorrer da história da nossa vida. E ainda vem mais, claro, né? Viu? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas é claro também que quem faz uma profissão de fé assume também o encargo e a responsabilidade dessa profissão de fé. Assume também a responsabilidade dessa profissão de fé. E aí vem Jesus: por isso, porque você fez essa profissão de fé, Pedro, porque agora você reconhece o Messias, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus ordenou que não falasse isso para ninguém. Viu? Que ninguém soubesse que ele era o Messias. Porque falar que Jesus é o Messias é uma profissão de fé. E uma profissão de fé exige de nós um discernimento e o preço que se faz ao proclamar uma fé em Jesus Cristo. Pedro faz isso e agora Pedro tem uma responsabilidade. Quando se diz ligar na terra, ligar no céu, não significa que Pedro pode fazer isso à revelia. Pedro só pode fazer isso com o atestado e aprovação da vida de Jesus. Aquilo que é a missão da igreja é, diante do mundo, foi só, olha, com base em Jesus Cristo, eu queria dizer que essa realidade não está ligada ao céu, não terá a bênção de Deus. Olha, com base em Jesus Cristo, eu queria dizer que esta realidade aqui, que a sua conduta ou essa realidade está ligada nos céus, está abençoada por Deus.
É isso que a gente vai entendendo e tentando compreender. As realidades deste mundo que Deus aprova e as realidades deste mundo que Deus não aprova. E o critério que nós temos isso é o ensinamento de Jesus. É o modo de Jesus se comportar. É aquilo que Jesus vai nos ensinando. Por isso que Deus nos abençoe, ilumine, que a gente possa fazer a profissão de fé de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que nos dá uma responsabilidade. E a responsabilidade é construir uma igreja aprovada e abençoada por Deus. Um abraço, até mais.